Bom, e a gente agora conversa, né, sobre o futuro da Venezuela, o que deve ser daqui para frente, incluindo aqui no Jornal da Band. Temos a honra de receber o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Professor, obrigada pela sua participação. E eu já quero começar ouvindo o senhor, né, em relação a essa ação, né, sobre principalmente o que a gente pode esperar, porque muitos especialistas falam, né, de ferirem o direito internacional, a soberania de um país. Eu quero ouvi-lo, a sua opinião a respeito disso, se a gente consegue enxergar essa ação com tamanha gravidade. Boa noite. Boa noite, Cíntia, boa noite, Pedro, boa noite a todos que nos escutam. Sem dúvida nenhuma é muito grave, não é? Basta a gente observar a própria declaração do presidente Trump. Ele disse, né, na coletiva que deu hoje à tarde, que o maior problema que ele estava enfrentando era com o Congresso, quando perguntado por que ele não tinha informado o Congresso. E ele disse que o Congresso era inconfiável. Por que o presidente Trump disse isso? Porque nenhuma guerra pode ser declarada pelos Estados Unidos, ou qualquer ato de guerra pode ser feito pelos Estados Unidos sem a anuência, sem a permissão do Congresso. Por que isso é assim? Porque os Estados Unidos respeitam, o Congresso norte-americano respeita o direito internacional. O direito internacional, desde há muitos séculos, século XVII, ele está baseado no mesmo princípio. Você não interfere nos negócios, você não interfere nos assuntos internos de outro país, e muito menos invade suas fronteiras. Né? O presidente Trump declarou com todas as letras que poderia invadir sim, e o que é pior, né? O secretário de Estado, Marco Rubio, fez uma declaração ainda mais forte, né? A paz será construída pela força, né? Essa frase traz amargas lembranças dos anos históricos, dos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, que alguns países fizeram exatamente isso. Diziam que estavam construindo a paz esmagando os outros. Os resultados todos nós lembramos. Professor Leonardo Trevisan, como é que fica a Venezuela agora? Quem que está governando o país? Esse ponto é interessante, porque a Venezuela, claro, a Delcy Rodrigues, que era a vice-presidente, e ela é irmã de Jorge Rodrigues, que é o presidente do Congresso venezuelano. Né? Então, de fato, há uma estrutura de poder mantida. Só que, de fato, Pedro, a tua pergunta relembra a gente falar o poder político apresentado e o poder de verdade, o poder real, o poder de fato mesmo. Né? E esse está na mão dos militares. Nós precisamos saber que os militares venezuelanos, eles estão imbricados em toda a vida política, em toda a vida econômica da Venezuela. Para dar um exemplo, a PDVSA, que é a Petrobras lá da Venezuela, grande produtora da maior riqueza do país, que é petróleo. Ela é todinha composta por militares. Portanto, você imaginar que de uma hora para outra os militares vão ceder, largar esse osso, como se diria bem no português bem nosso, eu acho muito difícil. Além do mais, há um outro lado dos militares que tem apoio da inteligência cubana e armas russas. Portanto, não será um processo muito fácil você imaginar que os militares vão ceder o poder na Venezuela de uma hora para outra. Professor, rapidamente para a gente encerrar, eu queria que o senhor trouxesse para a gente qual que é o impacto dessa operação de hoje para todos nós aqui da América Latina, se há um risco de escalada militar aqui na região. Sem dúvida nenhuma, o risco de escalada militar é real, porque, de alguma forma, o primeiro risco é uma situação sair do controle na Venezuela e nós termos uma nova onda de refugiados, agora refugiados de guerra, por todos os países. É bom a gente lembrar que nós já temos 800 mil venezuelanos no Brasil, 1 milhão na Argentina, 1 milhão no Peru e 3 milhões na Colômbia. Uma situação como essa, para todos esses países, será uma situação bem difícil. Além do mais, como vocês mostraram na reportagem, a América Latina, desde praticamente 1990, não tem nenhum golpe militar, nenhuma atuação externa, nenhuma invasão militar. Não é conveniente para os nossos princípios de paz termos uma situação como essa. Professor Trevisan, o senhor vê perspectiva de um regime democrático a partir de agora na Venezuela? Essa pergunta é excelente, Pedro, porque vamos dar ouvido ao que disse o presidente Trump.
Maria Corina e Edmundo Gonçalves, que ganharam a eleição na Venezuela, isso é indiscutível. Tanto ganharam que os militares fraudaram a eleição e nunca apresentaram as atas. Edmundo Gonçalves e Maria Corina para Trump, agora vamos abrir aspas, foi exatamente o que ele disse. Perguntado sobre Maria Corina, ele respondeu: ela não tem o respeito do povo venezuelano, não será com ela que vamos negociar. Essa resposta dá um sinal muito forte de que talvez a democracia na Venezuela não esteja tão perto quanto o presidente Trump anunciou. Agradecemos o professor Leonardo Trevisan, ao vivo conosco aqui no Jornal da Band. Obrigado, viu, professor? Boa noite. Boa noite a vocês, muito agradecido. Um abraço.